Eu sou João Carlos Gomes, nascido em Jacuí, sul de Minas, em 1960, completo agora 61 anos no dia 24 de outubro. E eu vinha trabalhar em empresas de alto ruído muitos anos atrás. Não se falava muito em aparelhos de proteção auriculares. Aí com o passar do tempo, em 1986, eu fiz um teste na Mercedes-Benz, entrei lá, fiquei por 23 anos e foi lá que eu descobri que eu tinha perca de audição, audiometria, e eu descobri que eu tinha já 25% de perda de audição. Aí, quando eu fiz esse exame na empresa lá, que eu descobri que eu tinha perca de audição, eles, como já estava implantando equipamentos para evitar, que era para mim usar os equipamentos para que eu não viesse perder mais, porque isso não tem retorno, essa perca de audição. E com o tempo, depois eu fiquei 23 anos, me aposentei, hoje trabalho em transporte escolar. Lógico, a gente começa a falar mais alto, televisão sempre mais alta, e o mais duro de tudo é quando as pessoas falam e você não consegue entender direito e começa a tentar adivinhar para não ficar repetindo, não entendi. E às vezes muitos assuntos você faz de conta que entendeu, responde assim, sem entender. Aí quando eu me aposentei, trabalho em transporte escolar e muita dificuldade de ouvir a seta do veículo, meu próprio veículo. Esqueci a seta ligada, os outros xingavam, aí isso começou a me incomodar. Foi a hora que eu falei assim, não, eu preciso de ver se tem alguma coisa. Aí que eu comecei a procurar no mercado, foi onde eu descobri que se existiam aparelhos que poderiam ajudar na minha vida social. Na realidade, eu fui em um médico, aí ele falou, inclusive ele mostrou até um aparelhinho que ele também usava, que ajudou bastante ele, que se eu procurasse ia me ajudar. E na volta de vindo para casa, eu, por incrível que pareça, passando em frente à Starkey, né? E eu vi auditivo. Aí eu liguei e marquei uma consulta com a doutora Carolina, que eu fui muito bem atendido. Primeiro eu fui num outro local que o médico tinha indicado. Aí depois, nesse retorno para casa, que eu passei assim na avenida e vi Starkey. E resolvi também trocar ideias, onde eu fui bem atendido. Na outra também eu fui bem atendido. Mas aqui, além de eu ser bem atendido, a pessoa deu mais atenção, deu mais explicações, e isso me ajudou muito de eu levar. E o primeiro contato que eu tive e a experiência, ela não se falou de preço, não se falou de nada, procurou saber qual era a minha dificuldade, pegando os exames, fazendo os novos exames, e depois, por minha surpresa, a pessoa que me atendeu falou assim, você vai para casa com esse aparelho e você fica para fazer uma semana de teste com ele. Nessa semana de teste, para mim foi muita surpresa, porque tinha coisa que me incomodava muito. Um exemplo, quando a minha esposa estava lavando louça, aquele batido de talheres, aquilo lá parece que batia lá dentro do ouvido, aquilo lá me incomodava. Aí no retorno com a doutora Carolina, ela explicou que é normal, que isso vem de regulagem, que foi... E hoje esse aparelho me ajuda muito na minha vida social. Hoje não reclama tanto de altura de TV, outras coisas. Isso me ajuda muito. O que isso ajuda, que eu falo para as pessoas, que tem gente que coloca o aparelho, mas depois não consegue se adaptar. A adaptação é muito difícil se a pessoa não persistir. Eu indico todas as pessoas que tenham problema de audição procurar um especialista, procurar
porque isso na vida social muda muito. Só de você não ter que ficar perguntando para a pessoa repetir alguns assuntos. Agora que essa epidemia, como veio que colocou a máscara, imagina se eu não tivesse esse aparelho, não ia conseguir entender ninguém. Eu fico até imaginando, se eu tivesse sem esse aparelho nesses os últimos anos aí, eu estaria perdido. Outra coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida pessoal, depois que estou usando esse aparelho, é de manhã, quando eu levanto, a hora que eu acabo de colocar ele, já consigo ouvir os pássaros cantando. Mas para você ver, é uma pouquinha coisa, eu não consigo ouvir, coloco e já ouço.